Salve, salve, irmãos! Vamos para mais um vídeo desse projeto O Novo Humano, plantando saúde aí em 2023. A melhor forma de se ter saúde é através dos bons hábitos, é através da prevenção. Se você perguntar para o cara que teve um diagnóstico de câncer hoje, semana passada provavelmente ele estava se sentindo bem. Se você perguntar para alguma pessoa que teve um infarto hoje, semana passada, provavelmente, essa pessoa estava se sentindo bem. Então a gente não precisa esperar o pior acontecer. A gente pode ir plantando saúde na nossa vida diariamente. E essa é a intenção desses vídeos, essa é a intenção desse trabalho que eu estou realizando. E eu espero que possa contribuir com a vida de vocês nessa forma preventiva. Eu gosto de deixar bem claro que eu não sou médico. O conteúdo que eu trago aqui é de informação, de conhecimento. Então não deixe de consultar o seu médico caso sinta alguma coisa. Não tome o que eu estou falando aqui como um tratamento, tá bom? De forma alguma, não me responsabilizo. É necessário que você tenha um acompanhamento médico, de preferência um médico integrativo, um médico que olhe para o seu ser como um todo. Enfim, um médico que não vai te deixar dependente de remédio a vida toda. Um médico que olhe para você como um ser humano que não estava doente antes, então que ele trate a raiz, né? O remédio, ele remedia, ele não trata. Então, se você ficar nesse looping, nesse ciclo, pode ser que você viva doente a vida toda, tomando remédios, quando essa doença muitas vezes tem a possibilidade de ser freada, de ser adormecida dentro de você. Então, dito isso, eu acredito que o melhor caminho seja a prevenção. Obviamente, você vai precisar tratar aquilo que já chegou até o seu organismo, mas a prevenção é sempre o melhor caminho. O que também não pode não impedir 100%, né, de que uma doença chegue, mas com certeza vai amenizar os sintomas e, e muitas vezes vai também acabar impedindo que essa doença chegue. Né? As doenças elas vão chegar com a idade, com, com o tempo, né? Dificilmente você vê uma pessoa de 15, 17 anos internada no hospital por conta de uma doença. Até acontece, mas é mais raro, né? Geralmente são pessoas ali a partir dos 30, 40, 50 anos que, que estão ali no hospital internadas, necessitando de tratamento e muito disso é por falta de prevenção mesmo. Então, assim, existem 5 motivos que fazem a gente adoecer. Então, para você que fala que não tem tempo para cuidar da sua saúde, que diz que não tem tempo, não tem dinheiro, eu falo, você fala. Quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo e dinheiro para cuidar da doença. Então, a máxima aqui é trabalhar com prevenção, certo? Dito isso, vamos lá então. Por que adoecemos? Por que a gente fica doente? Existem 5 grandes motivos pelos quais a gente fica doente e a gente vai explanar cada um deles aqui, trazendo, obviamente, os caminhos para evitá-los. Né? A ideia é essa, é trazer a solução e não somente te alertar sobre um problema. Então vamos lá. Nós adoecemos por 5 motivos. Eles podem estar isolados ou combinados. O primeiro motivo é a toxina. A toxina ela é uma substância tóxica, na qual ingerimos. Quando a gente ingere algo tóxico, o nosso fígado trabalha mais para limpar, né, para tirar ela do nosso organismo. Essa toxina que nós ingerimos diariamente está na nossa alimentação, está nos remédios. Né? Se você pegar aí um costume, né? Um brasileiro normal que não está atento à sua saúde, você vai ver ali a qualidade do café da manhã daquela pessoa. Geralmente vai ter ali um pão, um leite, ou seja, glúten, laticínios, embutidos, só coisa que faz mal, né? E a questão não é que a pessoa faz isso por querer, mas a pessoa ela é
induzida a isso, né? Desde pequeno, né? Eu costumo dizer aqui que a gente tem uma relação muito emocional com a alimentação. Quem aí nunca sentou na mesa para comer um pão com manteiga e um leite com achocolatado ou um leite com café? E aí esses maus hábitos dentro da alimentação acabam gerando a necessidade de tomar remédios, né? O cara que tem esses maus hábitos, ele vai no médico, e aí o médico receita um remedinho para ele, né? Hoje em dia aí as pessoas com 40, 45 anos já consomem, junto ao café da manhã, que já é extremamente nocivo, um remédio para pressão, um remédio para diabetes, outro para não sei o quê, enfim, e esses remédios também são toxinas. Esses remédios eles têm efeitos colaterais. Então, as toxinas são o primeiro motivo aqui do porquê adoecemos. São coisas que nós ingerimos que não deveríamos ingerir. E a gente vai explanar um pouco mais sobre isso. O segundo motivo pelo qual adoecemos são coisas que deixamos de ingerir. Então, o primeiro motivo, toxinas, né, coisas que ingerimos que não deveríamos ingerir. E o segundo motivo é a desnutrição, coisas que não deveríamos, coisas que não podemos deixar de ingerir, mas que muitas vezes deixamos. Nesse café da manhã, por exemplo, que eu citei, ele é rico em coisas tóxicas, mas você está ingerindo ali, né? Mas ele é pobre em nutrientes. Então, sais minerais, vitaminas, isso não está presente naquele café da manhã. E isso a longo prazo vai causando uma deficiência no seu organismo de vitamina tal, de, de outra vitamina tal. Então, assim, a desnutrição ela vem através desse movimento da gente comer quantidade e pouco nutriente, sabe? A gente está o tempo todo comendo coisas com baixos nutrientes, calorias vazias que a gente chama, né? Então, olhar para isso e buscar por alimentos mais nutritivos é uma grande solução, é uma coisa muito simples de ser feita, mas que vai trazer um resultado completamente diferente, uma vida completamente diferente para você. Tem que ficar claro aqui para a gente que toda doença, sem exceção, tem por trás dela um processo desnutricional. É um déficit de uma vitamina, um déficit de proteína, de carboidrato, enfim, o nosso corpo ele precisa do equilíbrio desses nutrientes para a gente ter uma saúde plena. Uma coisa que é interessante falar é que mesmo que eu tenha toxinas no meu corpo, e assim, nós temos contato, existem estudos que dizem que temos contato com quase 500 toxinas diariamente, sejam elas do meio ambiente, sejam elas através da ingestão de alimentos, de remédios, toxinas eletromagnéticas, enfim, existe uma série de formas da gente se intoxicar. E o nosso corpo, ele é capaz de fazer a desintoxicação. O problema é quando é a velocidade com a qual a gente se intoxica, que é muito mais rápida do que a própria capacidade do corpo de se desintoxicar. Mas o que é importante entender aqui é que o corpo, ele tem essa capacidade de se desintoxicar, mas ele precisa de energia para isso. Ele precisa estar com as suas reservas de nutrientes abastecidas. E muitas vezes isso não acontece, o que acaba manifestando uma doença. O terceiro, o terceiro componente causador de doenças é o estresse. Quem hoje não sofre ou já sofreu com estresse? Quem aí nunca passou por acordar atrasado, enfim, acordar com aquele despertador barulhento batendo na sua cabeça logo cedo e a forma como você desperta, né, vai influenciar completamente no seu dia. Então, se você já acorda ali no pânico de caramba, tô atrasado, tô... O simples fato do despertador já é tenso. Porque imagina, você tá ali dormindo gostosinho e de repente aquele barulho começa a te chamar, te acordar, né? Muitas vezes você coloca ali na função soneca e esse sabendo ali que ele vai tocar de novo, então assim, já é um gerador de estresse nos primeiros minutos do seu dia. Isso já diminui a qualidade da sua vida muito.
Por quê? Porque você não queria acordar. Então isso vai gerar um estresse. Então eu aconselho também, aconselho não, eu incentivo, uma coisa muito legal é você não usar despertador. Deixa o despertador ali para garantir, né, nos primeiros momentos, nos primeiros dias, mas vá buscando formas de despertar o seu corpo. A visualização, embora possa parecer uma viagem, ela funciona para mim. Hoje em dia hoje eu acordei um pouco mais cedo, mas eu acordo às 4 horas da manhã em ponto. Não é 4h05, não é 5 para as 4. É 4 da manhã em ponto, porque em algum momento eu fiz essa visualização. Eu preciso desse tempo para mim de manhã, antes da casa acordar, antes das crianças acordarem. É o tempo em que eu posso produzir um conteúdo tranquilamente, é o tempo em que eu faço as minhas práticas. Enfim, é um momento mágico, de silêncio, um tempo meu comigo mesmo, um tempo de qualidade meu comigo mesmo. Eu vou falar disso em algum outro momento, mas a questão aqui é, 4 horas da manhã eu desperto, sem despertador. E isso veio através de um processo de visualização, onde antes de dormir eu imaginava ali que eu ia acordar às 4 da manhã, porque eu precisava acordar às 4 da manhã. Precisar é uma palavra muito pesada, porque eu escolho acordar às 4 da manhã. E assim, eu não acordo com preguiça, eu não acordo com mau humor. Pelo contrário, eu acordo super disposto, cheio de energia. Obviamente eu durmo cedo também. Então, essa e mudando o hábito, sabe? E trazendo para sua vida hábitos que vão te fazer bem. E sem dúvida nenhuma, acordar sem um despertador e ter um tempo para você é um hábito que com certeza diminuirá e muito os níveis de estresse. Outro fator interessante em relação ao estresse, aqui eu relacionei o estresse com o sono, né, como a maneira que você acorda, e sem dúvida isso vai impactar na vibe do seu dia, na energia do seu dia, é muito importante, mas também existe aquele estresse do dia a dia, né? Às vezes você acordou ali bem, mas aconteceu alguma coisa no seu dia que te estressou, né? Então pensa só, o nível de estresse ele está presente no nosso dia a dia e tem uma notícia ruim para você. Isso só vai piorar. Pensa só na sua cidade, onde você mora, há 15 anos atrás. Com certeza o nível de estresse era menor, né? Tanto do fluxo de trânsito como, enfim, populacional. Quanto mais pessoas, maior a probabilidade de um estresse, né? Mais trânsito, mais o ônibus lotado, enfim, mais pessoas na fila do banco. E isso tudo são situações, assim, são exemplos que eu estou usando para mostrar como que o estresse ele vai evoluir de acordo com a evolução da sua cidade, né? 15 anos atrás, a sua cidade com certeza era mais pacata do que é hoje. E a tendência é piorar. Daqui 15 anos ela não vai estar melhor. A tendência é que ela esteja pior. Então a gente aprender a gerenciar o nosso estresse, né? Aprender e aí criando meios para gerenciar o estresse, para que ele não nos afete de forma tão negativa e não acabe se manifestando como uma doença no nosso organismo. O quarto componente ali que influencia no porquê adoecemos são as infecções, né? Graças aos antibióticos, hoje em dia, essas infecções podem ser controladas com maior facilidade. Porém, né, o uso exacerbado, exagerado do antibiótico também vira um outro grande problema. E, enfim, mas o quarto componente aí pelo qual adoecemos são as infecções. E o quinto componente aí que contribui para o nosso adoecimento é a poluição eletromagnética. A maioria das pessoas não fala disso, não se dá conta disso, né? É uma coisa que é invisível, mas está muito presente no nosso dia a dia, principalmente com a evolução aí da tecnologia, né? Todos nós temos celulares, televisões, iPads, computadores, então são uma série de equipamentos aí que produzem, né, uma poluição que é invisível, mas por isso não deixa de ser nociva. Se você A eletricidade, por exemplo, é algo que a gente não vê,
mas coloca o dedinho na tomada lá que você vai ver que ela está ali presente e ela também é muito prejudicial para o nosso dia a dia, principalmente pelo uso exagerado, né? As pessoas hoje elas acordam, já pegam no telefone, elas dormem com o telefone ali na cabeceira da cama, às vezes adormecem mexendo no telefone e dormem com ele ali pertinho de você, né? A internet também contribui para isso e é uma é um grande contribuidor para o nosso adoecimento. E mesmo para quem toma os cuidados, né, de não ter televisão no quarto, não levar o telefone para o quarto, enfim, a eletricidade no Brasil, ela é uma eletricidade que oscila, né, e com essa oscilação ela cria um campo de poluição que fica nas paredes da nossa residência, né, então ela é um grande contribuidor aí também para o nosso adoecimento. Essa poluição eletromagnética, assim, só para ficar mais entendível, ela contribui muito para a qualidade do nosso sono, né? E o nosso sono é algo muito importante. Um sono reparador, né? Um sono ali onde a gente vai deitar e dentro de 10, 15 minutos a gente está dormindo e acorda só no dia seguinte. Não é normal acordar para fazer xixi de noite, não é normal ficar acordando de noite. A ausência desse sono reparador, ele vai te trazer vários transtornos ao longo da vida. Existe um período do nosso sono chamado de sono REM, Rapid Eye Movement. São movimentos rápidos dos olhos, né? Que é um momento ali onde a gente coloca as nossas frustrações para fora. Enfim, é um movimento automático do nosso corpo e, sem dúvida nenhuma, esse momento de sono que traz reparação para o nosso organismo, que nos reabastece de energia para que a gente possa ter um dia produtivo a partir da manhã posterior, ele é muito influenciado negativamente pela poluição eletromagnética. Então, quero te fazer uma pergunta: como é que está a qualidade do seu sono? Você consegue dormir e acordar só na manhã seguinte? Ou você tem tem um sono picado, né? Aqui em casa a gente está com uma bebê recém-nascida e eu estou vivendo na prática aqui o que a debilitação do sono traz. Não tanto para mim, mas para Camila, que tem que acordar, amamentar. E ela tem dias que ela acorda extremamente exausta, o que é o efeito oposto, né? O sono deveria trazer reparação, deveria trazer energia. Mas eu estou usando esse exemplo só para demonstrar como a falta do sono ininterrupto, do sono reparador, ela vai impactar negativamente os nossos dias. Outro fator ali que contribui também para a qualidade do nosso sono, né? O brasileiro ele está dormindo mal hoje em dia, né? São os remédios para dormir, né? Você dorme por bastante tempo, mas não é um sono reparador. Você acorda cansado. O brasileiro ronca, né? E além, né, de causar aquele incômodo ali pro seu cônjuge, pro seu amor, esse ronco, ele traz um maior prejuízo para você mesmo. Durante o ronco, existem exames que medem isso, as ondas cerebrais durante o sono. Você tem microdespertares. E durante esses microdespertares que você não lembra no dia seguinte, você acredita que você dormiu a noite inteira, mas você teve esses microdespertares, eles não te dão um sono de qualidade, não te dão um sono reparador. Então, por mais que você durma, você acorda cansado no outro dia. Então, esses são os 5 fatores que contribuem, né? São as causas do nosso adoecimento: as toxinas, a desnutrição, o estresse, as infecções e a poluição eletromagnética. Tem a genética também, né, que é um fator importante, mas que eu quero trazer aqui um exemplo, né? Após o mapeamento do genoma humano, foi, foi concluído que não necessariamente por nós termos herdado, né, uma genética, algum gene de alguma doença na nossa genética, não quer dizer que a gente vá ter essa doença. Hoje em dia é muito simples a gente pensar, por exemplo, o exemplo da Angelina Jolie, né?
que ele arrancou as 2 mamas, né, uma cirurgia super agressiva, por conta do histórico de câncer de mama na família dela. Isso não é necessário, né? Foi ali uma ação muito radical que eu acredito, né? Isso é uma opinião minha, por falta de conhecimento. Pensa só num exemplo que o Dr. Laí Ribeiro dá, que eu acho muito fantástico. Você tem um revólver com 6 balas no tambor. E você tem um outro mesmo revólver da mesma marca com apenas 3 balas no tambor. No primeiro revólver, se você puxar o gatilho, você vai dar um tiro. No segundo revólver, se você puxar uma vez, 2 ou até 3 vezes, você tem chance de que não saia uma bala. Mas você percebe que tanto no primeiro revólver como no segundo revólver, a questão é puxar o gatilho. Então, essa analogia, esse exemplo, é para mostrar que nós não precisamos puxar esse gatilho. Mesmo que a gente tenha uma tendência, mesmo que a gente tenha nos nossos genes uma tendência a ter determinado tipo de doença, a gente pode adormecer essa doença através dos nossos hábitos, através de cuidado, através de olhar para isso de uma forma preventiva. Então, só para que fique claro aqui, não somos reféns da nossa hereditariedade, não somos reféns da nossa genética. Com cuidados, com bons hábitos, com prevenção, é possível frear e adormecer o que poderia acontecer com você, independente de se sua mãe, seu pai, seus irmãos tiveram determinado tipo de doença. Então, essas são as principais causas pelas quais adoecemos hoje, né? As toxinas, a desnutrição, o estresse, a infecção e a poluição eletromagnética. Começando pela desintoxicação, pelas toxinas, né? As toxinas são são substâncias nocivas ao nosso organismo, e elas estão muito mais presentes no nosso dia a dia do que você possa imaginar, através do açúcar, através do monossódio de glutamato, por exemplo, né? Por exemplo, quando você vai naquela rede de fast food e você ama aquela batatinha, você não está viciado na batatinha, a batatinha não vicia, você está viciado no monossódio de glutamato, que é uma toxina que vai degenerar ali neurônios do seu cérebro. Ela está presente em salgadinhos, enfim, existe toda uma engenharia alimentícia aí, né? Existe toda uma indústria alimentícia que sabe disso. Infelizmente, alguns componentes, algumas toxinas são permitidas pela legislação brasileira de serem colocadas nos nossos alimentos. Então, isso acaba te intoxicando, né? O próprio açúcar, por exemplo, é uma toxina para o nosso organismo. E são coisas que a gente consome diariamente, muitas vezes nem se dá conta, mas a gente pode colocar um freio nisso agora, a partir do momento que a gente tem essa informação, que a gente tem esse conhecimento. Eu gosto de dizer aqui que o melhor processo de desintoxicação é a não intoxicação, né? Sabendo ali as substâncias que nos intoxicam e que vão gerar aí um trabalho excessivo no nosso fígado, no processo de eliminação dessas toxinas, a gente deixa de ingerir essas comidas, né? Não posso nem chamar de comidas, né? São produtos alimentícios. A maioria desses produtos alimentícios são produtos que passam por um processo de industrialização para se tornarem comestíveis. Eles possuem algum tipo de toxina que vai ser nocivo à sua saúde a curto, a médio ou a longo prazo. Então, olhar para isso com devido cuidado, eu acredito ser o primeiro passo aí para uma vida saudável. Dentro do processo da desnutrição, e trazendo aqui também a importância de que estar desnutrido não é por falta de comida, né? Quando a gente pensa em desnutrição, muitas vezes o que vem na nossa cabeça é passar fome. Mas muitas vezes a gente está se alimentando, inclusive excessivamente, porém de alimentos que não possuem nutrientes, né? Eu gosto de dar esse exemplo do café da manhã do brasileiro, que é ali um pão com manteiga, com queijo, com
com presunto, um copo de leite com café ou com achocolatado. E assim, você vai estar ingerindo alimentos, mas você pode perceber que logo mais você vai estar com fome. Você não aguenta segurar até o almoço para comer novamente, porque você ingeriu calorias vazias. O que que são calorias vazias? São alimentos que vão ali te dar que você vai ingerir, né? Vai colocar para dentro ali, mas que eles não vão trazer nutrição, porque eles não possuem carboidratos, não possuem proteínas, aminoácidos, não possuem vitaminas, não possuem sais minerais. Por isso, calorias vazias, porque ele vai te dar uma certa saciedade ali, não vai trazer nenhum nutriente para o seu corpo e, consequentemente, você vai ficar com deficiência de nutrição desses alimentos. E até mesmo para gente que opta mais por comida de verdade, né? Eu bato sempre muito nessa tecla. A comida de verdade é aquilo que a natureza nos dá. Até mesmo utilizando esse tipo de alimentação, não é 100% seguro, não é 100% garantido que nós teremos todos os nutrientes necessários, né? E daí muitas vezes vem a necessidade de uma suplementação. E por que que isso acontece? Por exemplo, para eu ter um alimento que venha da natureza, rico em ferro, por exemplo, é necessário que o ferro, o potássio, ele exista no solo. E pela cultura brasileira de monocultura, né, onde a gente planta ali sempre a mesma coisa no mesmo chão, esse solo ele vai ficando pobre nesses nutrientes. E ao passo que ele vai ficando pobre nesses nutrientes, consequentemente, o alimento não vai ter aqueles nutrientes presentes em tanta abundância. Então, uma boa solução, né? E mais uma vez aqui eu vou reforçar que eu não sou médico, então não estou te orientando a fazer suplementação. Você tem que consultar um médico, e de preferência um médico integrativo, um médico funcional, que olhe para o seu ser como um todo e que não vai te deixar à base de remédios para sempre. Então essa suplementação ela deve ser feita através de algumas formas, né, que existem, cápsulas, enfim, mas é uma suplementação importante porque a desnutrição ela vem desse movimento de você comer muita quantidade em pouca qualidade. E isso, infelizmente, também pode alcançar, inclusive, as pessoas que buscam por uma alimentação mais saudável, que buscam por uma alimentação por comida de verdade, né? Mas são consequências aí da nossa monocultura e na maioria das vezes a gente vai consumir, né, o que foi produzido de fato aqui no Brasil, né? Mas assim, o que a gente tem que entender aqui, de principal, o que é mais profundo, né? Como eu falei no início do vídeo, eu não estou aqui para trazer pavores e medos para a sua vida, eu estou aqui para trazer solução. Que independente das toxinas, da desnutrição, do estresse, da infecção, da poluição eletromagnética, o que vai definir se isso vai ser um mal ou não para a nossa vida são os nossos hábitos. É a forma com que a gente interage com o ambiente. É a forma como a gente se alimenta, se a gente faz exercício ou não, se a gente está cuidando do nosso sono, se a gente está cuidando da nossa alimentação, se a gente está cuidando do nosso estresse, né? Se a gente está gerenciando o nosso estresse. E aí existem hoje muitas formas de se fazer isso. Eu uso meditação, respiração, banho gelado e me faz muito bem, né? Você vai encontrar aí dentro de você o que faz sentido para você, buscar por uma alimentação de verdade, né? Com comida de verdade, embora a gente tenha todos esses problemas aí da monocultura e de não saber muito bem qual a procedência dos nossos alimentos, sem dúvida nenhuma você vai ter uma vida mais saudável se você optar por comer comida de verdade, né? Por eliminar os produtos alimentícios da sua vida. E eu não sou perfeito também não, sabe? Eu também, de vez em quando, como uma coisa ou outra que faz mal, eu sei que faz mal, né? O conhecimento nos traz esse poder. Quando a gente está ali sendo enganado, é uma coisa, mas quando a gente tem o conhecimento, e aí a gente vai escolher se a gente come ou não. E a grande questão aí também é uma equação de quantidade, qualidade e principalmente frequência com que você vai consumir esses alimentos. Eu me permito, às vezes, comer uma coisa que eu sei que faz mal,
mas que eu gosto. E, e tá tudo bem para mim, não vou ficar doente por isso, né? Mas se eu comer esse alimento todos os dias, se eu passar a trazer esse alimento com frequência aqui para dentro do meu ambiente, dentro do meu lar, dentro da minha casa, isso sem dúvida nenhuma vai impactar na minha saúde. Então o principal de tudo aqui é os nossos hábitos, a interação que a gente vai ter com o ambiente em todos esses aspectos, né? Eu gosto muito de trabalhar em cima do pilar, do tripé, na verdade, de corpo, mente e espírito. Eu acho que se uma dessas áreas, e quando eu digo espírito, você pode também interpretar como emocional, né? Se não quiser levar para o lado religioso, né? Eu não tenho religião, sabe? Então não tenho problema com isso. Eu acredito, eu tenho uma fé muito grande num poder superior, mas eu não tenho uma religião específica, eu pego um pouquinho de cada uma e ali o que faz sentido para mim eu absorvo, o que não faz sentido eu descarto, né? Eu acho que existe muito dogma, existe muitas regras, né? Muito julgamento dentro disso aqui eu tô certo, dentro daquilo ali eu tô errado, né? Mas a gente vai aprofundar nas questões espirituais ou emocionais, como você preferir chamar, em algum outro momento. Mas eu acredito com propriedade porque fez toda a diferença na minha vida. O equilíbrio dessas três áreas, corpo, mente e espírito, fazem total diferença. E são vários subitens que tem que ser vistos, né? Não era bem essa palavra que eu queria usar, mas existem vários subitens vários quesitos ali que devem ser observados dentro do, do quesito corpo, dentro do aspecto mente, dentro do aspecto espírito ou emocional, né? São várias coisinhas ali que a gente vai trabalhando, um pouquinho de cada vez, né? Olhando, o simples fato de olhar para isso já nos torna um novo humano, como eu gosto de chamar, uma nova versão, uma versão melhorada de nós mesmos, né? Então não precisamos ir com muita sede ao pote, né? A gente pode ir dando um passo rumo ao nosso sonho todos os dias, e dando um passo rumo ao melhoramento do nosso ser todos os dias. E isso é como um tijolinho que é colocado ali, construindo o seu castelo diariamente, né? Quando você menos perceber, o castelo está pronto, o castelo tá lindo, maravilhoso, e esse é o resultado de bons hábitos. Bons hábitos, eles são a chave para o sucesso nas áreas da sua vida, a chave para uma vida plena, para uma vida saudável, né? E eles são semeados ali diariamente e devem ser cuidados, né? Não adianta só você botar uma semente na terra. Você tem que colocar essa semente na terra. Antes disso, você tem que preparar a terra, depois você tem que irrigar, depois você tem que podar para ter ali algo frondoso, né? Algo que vai dar frutos como você gostaria. Então, encontrando esse equilíbrio aí dentro desses três pilares que eu falei, sem dúvida nenhuma você vai ter uma vida mais saudável e você vai perceber essa diferença, né? Essa melhora aos poucos. Então, vai fazendo aos poucos. Então, esses causadores de doenças, né? As causas do porquê adoecemos, eles estão presentes aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mas através dos seus bons hábitos, através do que você vai fazer com isso, se você vai puxar ou não esses gatilhos, é o que vai definir o quanto eles vão interferir na sua vida. E assim, infelizmente ou felizmente, né, isso fica muito na nossa mão, nessa questão de prevenção. A gente não tem muitos médicos que trabalham com a prevenção, né? Se você vai num médico hoje e você não tem nada, ele não vai te dar uma orientação, provavelmente, né? Ele vai pedir que você volte quando você esteja doente. E é justamente o oposto disso que a gente está buscando, né? Trabalhar com a prevenção. E isso daí vai ser muito de você, né? Até trabalhando com médicos integrativos, com médicos funcionais,
é uma parceria. Não adianta ele te orientar e você não fazer. É uma parceria. Está nas suas mãos. E é muito mais interessante a gente trabalhar com a prevenção do que com correr atrás do prejuízo, né? Como eu gosto de falar aqui, quem não tem tempo para cuidar da saúde hoje vai ter que arrumar tempo e dinheiro para cuidar da doença no futuro. Então, citando aqui novamente Dr. Laí Ribeiro, a saúde ela vai a cavalo e ela volta a pé, né? Então, correr atrás do prejuízo, sem dúvida nenhuma, não é um bom negócio. Trabalhar com prevenção, trabalhar com prevenção é o que há de melhor, né? Tratar não, mas semear a saúde para não ter que tratar a doença é o melhor dos caminhos, sem dúvida. Espero que eu tenha contribuído para a sua vida em algum sentido. A intenção aqui é que a gente se una nesse movimento, né, de prevenção, de plantar saúde diariamente em nossas vidas, para que a gente possa ter mais saúde para a gente, expandir esse movimento, expandir essa consciência de que a prevenção é o melhor remédio, né? Não sei se combina muito a palavra remédio com prevenção, né? Mas é melhor prevenir do que remediar. Vamos que vamos aí para a nossa semana, plantando saúde diariamente, né? Você é a consequência dos seus hábitos, você é a consequência do que você faz, você é a consequência do que você pensa. Então, seja o seu próprio gestor, né? Seja o gestor da sua saúde. Tamo junto? Sendo o gestor da sua saúde, você vai se transformar sem dúvida nenhuma num novo humano, a sua versão mais melhorada. Tamo junto.